último dia 8, né, quarta-feira passada, nós celebramos uma data muito especial, né, que foi da Imaculada Conceição de Maria. É uma data tão especial que é até um dia santo de guarda para nós, católicos, né, da participação na Santa Missa. E Maria, uma pessoa tão especial dentro da realidade da fé católica cristã, que nós gostaríamos de conversar um pouco sobre essa Imaculada Conceição, né? O que ela traz para a gente, o que significa, na verdade, celebrar a Imaculada Conceição de Maria. É sobre isso que a gente gostaria de estar falando hoje. Em primeiro lugar, significa celebrar a grandeza do amor de Deus por todos nós, pela humanidade, e a alegria que a humanidade ficou na altura das expectativas do próprio Deus em Maria. Podemos dizer que ela se tornou salvadora da pátria, né? No meio de tantos acertos, desacertos, né, da humanidade, ela estava na altura da expectativa que Deus colocava no ser humano como aquele que é capaz de responder com pleno amor ao convite que Deus dirige para nós, de uma vida em união, entendendo que só com Deus nós conseguimos viver essa plenitude. Além de Deus, ou fora dessa convivência com Deus, não tem nada interessante, não é nada bom para nós de fato. E nós entendemos muito bem, Maria conseguiu exatamente isso, né? E em prol, claro, desta vivência em união com Deus no plano da salvação, ela foi preservada do pecado original, das consequências deste pecado, né, que atingem a nossa vida de todos os sentidos. É pecado original esse que começou, né, que foi praticado pela primeira mulher que também foi concebida sem mancha, né? É isso foi mesmo. Eva. Nós podemos dizer que tem aqui este paralelo, né, que Deus, quando criou o ser humano, entendemos isso muito bem, ele o criou como um ser perfeito. Deu para o ser humano não só a existência, a semelhança, a imagem e semelhança dele mesmo, né? Ele também deu para ele a vivência com a realidade preparada para o ser humano, né? E o ser humano vivia nessa realidade plenamente. E Deus tinha ainda coisas maravilhosas preparadas, porque nós entendemos que vivência com Deus não é uma estagnação, não é uma vivência que é aquela mesmice para sempre. Porque paralisada, às vezes, né? exatamente, Estagnada, né? Às vezes se pensa assim, algumas pessoas falam, então lá no paraíso a coisa deve ser muito, muito chata, né? Porque ficar naquele o tédio, né? Daquele jeito, está tudo muito bonito e fica naquele jeito para sempre. Não, é uma realidade dinâmica. Assim o ser humano é colocado no mundo, né, criado, e tem grandes, eu penso assim, tinha na verdade grandes expectativas para ele. Deus preparou essa vivência, essa possibilidade de ele cada vez mais se unir com o próprio Deus. Na verdade, todos os seres humanos, se não fosse o pecado original, nasceriam imaculados, né? E não, exatamente. Esse era o plano. Este foi o plano de Deus, né? Aonde entra, infelizmente, a decisão do ser humano de, em vez de escutar aquilo que era o plano de Deus, Deus Criador, Deus que amava e dava este amor. Os primeiros pais, eles tinham uma experiência do amor de Deus. E mesmo assim, mesmo sem carga do pecado original, porque ainda não existia pecado original, certo, eles tomaram uma decisão livre de ir atrás de outras expectativas que não foram apresentadas pelo próprio Deus como uma segunda boa opção, e sim pelo inimigo que enganou, e o ser humano, em vez de confiar no próprio Deus, ele confiou em si mesmo, em sua própria capacidade de avaliar uma proposta. Aí que se deu mal. A gente então poderia fazer tipo um paralelo, né? Eva foi a primeira virgem
sem pecado, né? E visitada por um anjo, só que Lúcifer, né? E assim o pecado original entra no mundo. Ela A mácula teve, do pecado entra no mundo, ela né? teve o livre-arbítrio e disse, nesse caso, né? Eva disse não. Se seduziu pelo pecado, né? Pelo o tentador, né? E Maria também, uma outra virgem, visitada pelo anjo, só que agora Gabriel, né? E nos traz o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Então, se de uma determinada forma, por Eva, que possibilita entrar o pecado no mundo, por Maria, ela traz aquele que tira o pecado do mundo. É isso mesmo. Nós podemos dizer que, em certa maneira, elas começaram numa realidade parecida. Estou falando a condição na qual elas se encontravam, tanto Eva como Maria, né? Não tinha um cargo de um pecado, consequência do pecado, que, em certa maneira, poderia enfraquecer a necessidade de tomar decisão. Incliná-las para alguma Exatamente. O que direção. não significa, também por outro lado, que, em certa maneira, a liberdade de Maria ou então de Eva, por isso foi limitada. Não foi, não. É porque pode achar que, por exemplo, que Maria teve algum privilégio por experimentar, por não experimentar o pecado original, mas a Eva, ela teve a mesma condição, sendo que pelo livre-arbítrio ela se seduziu, ela se submeteu ao pecado, e Maria não, né? Exatamente. Onde em Maria se realiza aquele primeiro plano de Deus, o que ele quis preparar para nós, se a humanidade confiasse plenamente no plano de Deus. Claro, este plano foi alterado pela nossa decisão. Não que Deus, neste momento, ele se perdeu, né? Deus nunca se perde, né? Nós entendemos isso, né? Mas o plano de Deus, ele não precisava nos levar para a experiência do mal. Por isso ele tanto falava para que o ser humano não experimente dessa possibilidade de saber o que é também o mal. Não era necessário. O ser humano poderia viver aquela plenitude da graça, do amor junto com Deus. Que em Gênesis é simbolizado pelo paraíso, né? E isso mesmo. Tinha tudo isso. Só que o ser humano tomou decisão de querer experimentar o mal. E Deus respeita porque é amor, né? Exatamente. Uma das coisas que nós talvez não valorizamos tanto porque estamos acostumados, em certa maneira, ter isso sempre, que é a nossa liberdade. Para Deus, é com certeza uma das coisas que Ele muito respeita em nós. A nossa liberdade, nossa livre decisão perante aquilo que nós podemos escolher. E que nos faz é uma das faculdades que nos fazem semelhantes a Deus. Também. Uma delas. Né? Mas o que isso significa também é que, sendo livres, nós podemos escolher mal e Deus leva isso em consideração. Uhum. Nós podemos escolher o errado e Deus ajusta o plano para nós. Uhum. Ele tem sempre um plano melhor. Mas se como se fosse, eu tenho um caminho simples, reto, mas se a gente bom, complica, tranquilo, a gente complica. Deus fala, ok, quer ir por este caminho, eu te levo aonde eu quero te levar. Vai ser um pouco mais complicado para você, mas eu te levo. Existe esta ação de Deus exatamente na nossa vida. Deus está ajustando o plano dele, levando em consideração exatamente as nossas decisões tantas vezes erradas, né? Sim. Por isso, quando ocorrem algumas coisas na nossa vida que são consequências do pecado, nós não podemos dizer, Deus quis assim. Porque às vezes se coloca, eu estou passando por isso, mas fazer o quê? Se Deus quer isso, seja então feita a vontade de Deus. Seja a vontade, como se fosse Deus que está nos colocando naquelas experiências difíceis da nossa vida. Não, nós fazemos isso com nossas decisões, ou então estamos vivendo a consequência das decisões dos nossos antepassados. Uhum. Certo. Entendeu? A humanidade se enfraqueceu neste sentido. A herança de Deus era plena. Se o homem no passado desperdiçou essa herança, hoje vivemos pobres, né?
mas Deus nos traz a oportunidade de voltar esta vida plena na qual não vai nos faltar nada. E exatamente Maria, ela foi perante essa escolha a qual ela foi também levada, ela poderia tomar a decisão, também ela tomou essa decisão de confiar plenamente no plano de Deus, sem olhar as próprias seus próprios planos, suas próprias decisões que poderia tomar, e disse um sim do fundo do seu coração, se entregando totalmente aquilo que ela expressa depois. Eis aqui a serva do Senhor. Exatamente, mas eu acredito que não foi naquele momento que a vida dela começou a ser assim. No momento quando ela falou, eis-me aqui a serva do Senhor. Eu tenho certeza que a vida dela, ela já foi assim. Sim. Bem antes. Era um modo de ela viver a realidade. Apenas aqui, ela, no momento da anunciação, ela teve oportunidade de ouvir a proposta de Deus. A proposta, que sejamos aqui sinceros, que era totalmente incompreensível para ela. Porque aquelas descrições, o que vai acontecer, nós já olhamos o outro ângulo do nosso tempo, do nosso conhecimento. Mas se vamos colocar naquela realidade de uma menina naquela época, jovem, talvez uns 14 anos, 15, quem sabe, muito jovem, né? Naquele momento, ela confirmou aquilo que ela já estava vivendo, eu acredito. Né? É como se a gente pudesse falar assim, que Maria, ela não se tornou Maria no momento da anunciação em que ela disse sim, né? Ela já era Maria, ela já tinha uma relação de amor com Deus que deve ter sido vivida durante toda a sua vida, e o ponto ápice que nós podemos falar que ela dá o sim, é exatamente ela está mostrando exatamente reflexo desse relação de amor, entrega, de toda a vida que ela já teve com Deus, né? Da relação com Deus. Mais ainda, porque se ela avaliasse a proposta de Deus e a forma como ia acontecer este plano de Deus na vida dela, olhando pelo lado totalmente humano, racional, ela era capaz de perceber, eu vou ter problemas com isso, por causa disso. Sim. Podia até dizer não. E até podemos dizer assim, ninguém acusaria ela que ela fez errado, porque no final das contas ela poderia dizer não humanamente olhando essa situação. Sim, sim. E ela teve essa capacidade de deixar o seu olhar humano limitado e dizer, não, eu confio mais no Senhor do que em mim mesma, por isso renovo esta minha entrega, na certeza que eu sou a serva do Senhor. Então que se faça o seu plano. Eu sei que humanamente ele poderá me preocupar, mas eu não vivo a minha vida humanamente, eu vivo como entrega, eu quero viver a vida do Senhor como minha vida, por isso eu falo sim. Foi naquela confiança de uma das qualidades da providência de Deus, né? Não sei se foi Santo Agostinho que falou, né? Que Deus só permite o mal se ele puder extrair um bem maior, né? Então, dentro dessa confiança que Maria tinha já com Deus, ela se colocou realmente nas mãos dele. Não, vou seguir a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Com certeza, no final das contas, teremos um bem ainda maior. E foi exatamente o oposto de Eva, né? Tanto que um dos títulos de Maria é Nova Eva. Se não me engano, o mais antigo título mariano. Sim. E, né, onde o pecado entrou, né, que foi através do não de Eva, acaba entrando a salvação com o sim de Maria. Né? Isso então, mesmo. Nessa confiança que ela tem na providência do Senhor. E eu acredito que não era um cálculo muito assim profundo, né? Ela pensou, juntou algumas razões teológicas do conhecimento de Deus. A nossa fé, ela pode chegar à sua plenitude de forma simples, né? De uma maneira muito simples, exatamente naquela entrega na qual estamos dizendo, não, eu fecho meus olhos para aquilo que é uma razão humana e abro meus olhos e meu coração à proposta de Deus, e eu quero viver ela confiando plenamente. Simplesmente confio. Né? Por isso,
ela é para nós também exemplo. Como abraçar a vontade de Deus também na nossa vida, a toda a história, propostas dele para nós. Então, eu desejo esta capacidade para vocês, João e Marcos, para todos os ouvintes da Rádio Catedral, e também eu desejo para mim mesmo. Amém. Louvado Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.